Boa noite, irmãos. Estamos juntos aqui na igreja, com os irmãos em casa, para juntos louvarmos e adorarmos o nosso Senhor Jesus Cristo, ouvindo também da sua palavra e assim também podendo cultuar o nosso Deus. Queremos convidar a você a, neste início de culto, colocar diante de Deus tudo aquilo que, todas as preocupações, tudo aquilo que você, são as ansiedades e tudo aquilo, e deposite tudo aos pés de Jesus Cristo e diga: eu quero apenas Jesus, meu anseio é ter Jesus unicamente e ouvir dele. Querido Pai, muito obrigado porque podemos ter este momento de culto. Obrigado, ó Pai, porque Tu nos salvaste, Tu nos deste, ó Pai, uma nova vida. Ó Deus, Tu nos cuidas e nos restauras, ó Pai, em todas as áreas, ó Pai. Muito obrigado por isso. Perdoa, ó Pai, nossos pecados, perdoa nossas falhas. Vem agora, ó Pai, receber também este culto a Ti, ó Pai, com louvor e honra a Teu nome. Tu és digno de todo o nosso louvor. Todas as nossas músicas, tudo é para Ti, ó Deus. E nós Te queremos mais do que o ouro, ó Pai, mais do que qualquer coisa. Em nome de Jesus, amém. Quanto amor Deus tem por nós,
E isso a ponto de dar o seu filho para morrer em nosso lugar, para mostrar que a gente tem valor para Ele. Então que a gente possa cantar essa próxima música, lembrando desse amor incrível, enorme, imensurável que Ele tem por nós. Quanto amor Ele tem por versículo 21 a 26, diz o seguinte: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionada dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Esse primeiro versículo é muito conhecido por todos nós, pois para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. É um versículo bonito que às vezes a gente pode querer usar, mas viver isso é uma coisa bem diferente.
Então, essa noite, quero que você esteja pensando, o que tem sido o teu viver? Tem sido para Cristo ou tem sido para ti mesmo? Ou tem sido para esse mundo? Para que você tem vivido? Que a gente possa ser que nem Paulo e dizer, porque para mim viver é Cristo. Quando eu morrer eu sei que vai ser lucro, que eu vou estar com Ele. Então que a gente possa ver cada aspecto da nossa vida, se a gente está ou não vivendo para que a gente foi criado, para que a gente foi salvo, que é para Cristo. Tu és o único Deus, o nosso Senhor e Salvador, ó Pai. Tu és supremo, Pai. Tu tens o controle de todas as coisas. E a Ti, Pai, nós queremos render o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Boa noite, querida igreja. Boa noite, o pessoal que está aqui, o pessoal que está em casa. Que bom que a gente pode se reunir e que bom que as portas da igreja estão abertas. Eu estava ali agora esperando ver se mais alguém ia chegar e pensando nisso. As portas da igreja estão abertas. Parabéns para quem veio. E para quem está em casa e podia ter vindo, vamos se ligar, gente. Bora vir para a igreja. A gente ficou tanto tempo longe, tanto tempo separado e agora pode estar junto de novo.
com 2 metros de distância cada um. Vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses 2, para seguir na exposição dessa carta. Filipenses capítulo 2, eu vou expor o final do capítulo, então dos versículos 19 até o 30. Filipenses 2, 19 a 30. E o tema da mensagem hoje é que o mundo precisa de Timóteos e Epafroditos. Nossa, Epafrodito parece um adjetivo, né? Seu Epafrodito. Não, mas era o nome lá do cara, né? Epafrodito. Então eu quero dizer para vocês hoje à noite que o mundo ele está desesperado, precisando de Timóteos e Epafroditos. E eu vou explicar isso aí. Vamos ler o texto? Filipenses 2, do 19 ao 30. Diz assim: Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar. Tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor em que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que, quando o virem novamente, fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria, e honrem homens como esse, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Vamos orar? Pai amado, Deus eterno, eu estou aqui diante de Ti, Senhor, para pregar a Tua palavra nesse momento. Por favor, ó Deus, me usa, me capacita, Senhor, que eu seja claro. Eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos, Deus. Nos abençoa por meio da Tua palavra, Pai. Abençoa cada irmão que estiver ouvindo. Abre os corações, Deus. Abre os ouvidos. Que a Tua palavra não volte vazia, Senhor, por favor. Que os meus erros não sejam percebidos aqui, mas que a Tua palavra opere, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pergunto, qual é o seu propósito? Qual é a sua paixão? Não paixão marido, mulher, coisa assim, não. Mas qual é a sua paixão na vida? Qual o seu propósito? No ano 79 a.C., depois de Cristo, 79, o Monte Vesúvio, na Itália, explodiu. Acho que todo mundo já ouviu alguma coisa relacionada a isso. O Monte Vesúvio é um vulcão perto da cidade de Pompeia. E esse vulcão explodiu, derramou lava, né? Cobriu a cidade de lava e muita gente naquela situação lá morreu. Só que uma explosão de vulcão não é que nem uma explosão, sei lá, de gás, assim, que pum, explodiu, todo mundo morreu. O vulcão começou a fazer barulho, largar fumaça, começou a tremer a terra e as pessoas tiveram tempo de fugir. Muitas da cidade conseguiram fugir. Elas tiveram tempo de perceber, opa, tem perigo aí, vamos embora. Mas algumas voltaram. Algumas voltaram para a cidade. Elas estavam ali, voltaram para suas casas. E, centenas de anos depois, arqueólogos encontraram várias múmias muito bem preservadas pela lava vulcânica de pessoas nas mais diversas localidades ali na cidade, nas casas, nos trabalhos. Mas uma coisa elas tinham em comum, a maioria delas. Elas estavam agarradas em algo. A maioria delas morreu com as unhas encravadas em alguma coisa perto do peito. E quando os arqueólogos abriram essas mãos aí, foram ver o que levou essas pessoas a morrer, a maioria delas estava agarrada num saquinho de ouro, de moedas, de joias, de alguma riqueza. Ou seja,
elas voltaram para a cidade para buscar aquilo que elas amavam, aquilo que fascinava, que entusiasmava elas. Elas arriscaram a vida por uma coisa. Aquilo era a paixão delas. Aquilo era o propósito de vida delas. Elas não quiseram desperdiçar, talvez, as economias de muito tempo e tudo mais. Elas viveram e morreram pela sua paixão. Aqui nessa mensagem, eu vou estar usando as palavras propósito e paixão, e elas vão ser sinônimas aqui, significa a mesma coisa. Propósito, ele é um tema permanente, que não muda, e que afeta todas as esferas da nossa vida. É um fio que une todas as partes da nossa vida. O nosso trabalho, a nossa vivência, tudo que a gente faz é guiado por esse propósito. Todo mundo tem um propósito, por mais fútil que seja, por mais talvez que não seja algo nobre, grandioso, todos nós temos um propósito. Nem que seja ficar mais rico possível, nem que seja cuidar de mais cachorros possível, nem que seja alimentar mais pessoas famintas possível, sei lá, você pode imaginar o que for. Mas todos nós temos um propósito. E eu não pretendo aqui descobrir qual é a sua paixão, o seu propósito. Eu pretendo dizer qual deve ser. Qual deve ser o nosso propósito. Falando sobre esse trecho aqui que a gente leu da Bíblia, ele parece sem valor. É um daqueles pedaços de livro da Bíblia que a gente dificilmente vai sublinhar, vai circular. Por quê? Está falando ali, Paulo dizendo, eu vou mandar aí Timóteo, e Timóteo é um cara tal e tal, né? Veio aqui me ajudar, Epafrodito também, ele isso, aquilo. E daí a gente talvez faz meio vista grossa aí nesse texto. Mas esse texto aqui, ele mostra uma das principais razões de escrita dessa carta. A carta de Filipenses, ela tem a razão dela revelada aqui. Por que Paulo escreveu? Paulo, ele estava preso. Eu já devo ter falado isso em algum momento aqui nessas mensagens. Paulo estava preso em Roma e ele escreve lá para outra cidade, que era Filipos. E ele mandou, então, como ele não podia chegar lá em Roma, ele mandou, em Filipos, desculpa, ele mandou representantes. Pegou dois servos ali, dois irmãos da igreja e disse, vão lá para Filipos, deem notícias, consola o pessoal, diz que eu estou orando por eles. Basicamente era um encorajamento. Ele mandou esses caras lá para mostrar, gente, por mais que eu esteja preso, sofrendo uma situação aqui que está bem complicada, Deus continua entronizado. Só para a gente ter um contexto aí. Por que Paulo fala isso? Para mostrar que Deus ainda estava no controle, mesmo numa situação complicada daquelas. Para você lembrar, eu já vou voltar aí para paixão e propósito, mas só para a gente lembrar, as pregações anteriores, eu falei sobre o exemplo de Cristo, que Cristo desceu da sua glória, veio aqui para o mundo, morreu e tudo mais. A gente falou sobre o exemplo que Paulo mesmo dava, o texto que a Leti leu. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, a minha vida inteira é dedicada ao Evangelho. E daí talvez os irmãos, tanto aqui quanto lá em Filipos, pensam, mas são uns exemplos muito pesados. Eu nunca vou chegar no nível de Jesus. Eu nunca vou chegar no nível de Paulo. Aí o que o Paulão faz aqui? Ele manda dois caras comuns. Eu digo caras assim para a gente ter aquela ideia. Eles não eram assim, nossa, líderes, né? Eles eram líderes, pessoas da igreja, como eu e você. E Paulo manda eles lá para Filipos. Paulo queria mostrar que submissão, serviço, aquilo que eles faziam ali, não era uma coisa assim, um alvo a ser alcançado só na outra vida. Não, é uma oportunidade, uma necessidade nossa, minha e sua. Submissão, serviço, trabalho, se envolver é uma oportunidade nossa. O que eu vou enfatizar hoje aqui é que nós precisamos ser os Timóteos e Epafroditos de hoje. Tudo que eu falar aqui a gente pode aplicar à nossa vida. Eu e você precisamos ser os Epafroditos e os Timóteos de hoje. Vamos ver então o que Paulo fala desses dois feras aí, desses dois líderes da igreja. Timóteo começa ali no versículo 19, vai até o 24, que Paulo fala dele. Versículo 20 diz assim, não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Então, Timóteo, ele era o cara interessado pelos outros.
interessado sinceramente pelos outros. E o que era interessado? Não é que ele buscava tirar vantagem, longe disso. Ele buscava o que era interessante para as pessoas. Se eu perguntar para você, o que é do teu interesse? Meu interesse é comer um churrasco no domingo, meu interesse é ir bem no meu trabalho, meu interesse é coisas que me interessam. É isso que Timóteo buscava. Mas não eram coisas do mundo, comida, isso aí que eu falei. Foi um exemplo simples. Timóteo buscava aquilo que realmente interessava para os crentes, que era o desenvolvimento espiritual deles. Timóteo se importava com isso. Ele se importava se os crentes estavam crescendo ou não. Por isso que ele é mandado para lá. E daí Paulo, ele dá a maior paulada... Opa, ficou um trocadilho, né? Paulo, paulada. Mas Paulo, ele dá o maior chacoalhão desse texto aqui no versículo 21, dizendo que todos buscam os seus interesses e não os de Cristo. Tem comentaristas que dizem que essa é a única queixa que Paulo faz na carta inteira. É uma carta alegre, ele está dizendo se alegrem, se animem, tenham coragem. Mas aqui ele deu um puxão de orelha bem forte. Ele disse, todo mundo busca os interesses próprios e não os de Cristo. Aqui é um claro contraste com Timóteo e Epafrodito. Ele diz assim, todos buscam, mas o Timóteo e o Epafrodito não. Eles se interessam pelo crescimento de vocês, eles se interessam pelo que Cristo quer para os irmãos. E aí já tem um baita exemplo para nós. Será que essa frase aqui, ela pode fazer um contraste com as nossas ações? Será que eu posso dizer assim, todos buscam os seus interesses, mas eu busco os interesses de Cristo? Será? Pergunto de novo, qual é a tua paixão? Qual é o teu propósito de vida? Tu está buscando os interesses de quem? Calvino, que foi um grande teólogo, reformador, ele disse o seguinte, eu vou ler a citação dele aqui. É impossível que o homem que se devote a si mesmo se aplique aos interesses da igreja, pois devemos desistir dos nossos próprios direitos se tivermos de cumprir os nossos deveres corretamente. A preocupação pelos nossos próprios interesses não deve tomar o lugar da preocupação pela glória de Cristo, e nem mesmo deve ser posta no mesmo nível que ela. Enfim, é necessário que nos esqueçamos de nós mesmos, se quisermos servir a Deus. É necessário que esqueçamos de nós mesmos, se quisermos servir a Deus. Num sentido bastante real, infelizmente, mas bastante real, ou a gente vive Filipenses 1:21, ou a gente vive Filipenses 2:21. Lembra o que diz lá em Filipenses 1:21? A Letícia leu antes. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Toda a minha vida é de Cristo. Ou a gente está nesse aspecto, nesse nível, ou a gente está em Filipenses 2:21. Pois todos buscam os seus interesses e não os de Cristo. Em qual desses níveis aí você está? Ou a gente vive Filipenses 1:21, ou Filipenses 2:21. É isso que Paulo fala de Timóteo. Tem bastante outras coisas para destacar, mas o que eu queria chamar a atenção é isso. Alguém que se interessa, não pelo seu próprio umbigo, mas pelos outros, pelos irmãos, pelos interesses de Cristo para os irmãos. E em segundo lugar, Epafrodito. O nome estranho aí, mas um cara de Deus mesmo. Vamos dar uma olhada nos versículos de 25 a 30. Versículo 25 já destaca que o Epafrodito era um cristão equilibrado. Por quê? Diz ali assim, Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas. 3 aspectos aí do Epafrodito. Meu irmão, porque lá em Filipenses 1:5, Paulo disse o seguinte, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Ele elogiou os filipenses e ele faz um paralelo aqui. Por causa da cooperação pelo Evangelho, Epafrodito fazia isso, ele era um irmão. Cooperador, segundo Filipenses 1:12, diz ali, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem servido ao progresso do Evangelho.
Epafrodito se importava, trabalhava pelo progresso do evangelho. É um paralelo aqui. E o terceiro paralelo, um companheiro de lutas. Filipenses 1:27 diz que, lá no finalzinho do versículo, que eu fique sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Epafrodito era um desses companheiros de luta de Paulo. E ele firmava o pé. Então ele era um cristão equilibrado. Mas tá, por que equilibrado se ele tinha 3 aspectos diferentes? O equilíbrio aí é importante para a vida cristã. E tem gente que enfatiza tanto a comunhão uns com os outros, quer estar tanto junto, né? Hoje em dia está meio complicado isso aí. Mas a gente já viu isso, a gente tem ideia disso. Gosta de estar junto, de tomar chimarrão na casa dos irmãos, e comer junto e tal, mas esquece do desenvolvimento da fé, que é o mais importante. Agora, se eu só focar no desenvolvimento da minha fé pessoal e não ter comunhão com os irmãos, eu vou estar pecando por outro lado. Vocês entendem o que eu quero dizer aqui? Nenhum, nem outro apenas, mas ele era equilibrado. Ele se preocupava com a comunhão, ele era um irmão, ele cooperava pelo avanço do evangelho e ele lutava pela fé. Então, Epafrodito aí, ele era um cristão equilibrado. O versículo 26 mostra mais uma característica. Diz que ele era um pastor verdadeiro. Como assim pastor verdadeiro? Diz ali, no versículo 26, pois ele tem saudade de vocês e está angustiado por vocês. E daí segue o texto. Um pastor verdadeiro com ovelhas verdadeiras. Epafrodito, mesmo estando longe, lá no outro país, né, ele estava em Roma, enquanto a igreja estava lá no outro lugar, ele tinha ficado doente. E a igreja estava angustiada por ele, com certeza orando. E ele estava angustiado pelos irmãos. Ele se importava, ele pensava nos irmãos. Sabia que eles estavam sem um líder. Enfim, ele era um pastor verdadeiro porque ele realmente se importava com a igreja. E a igreja eram ovelhas verdadeiras porque eles se importavam também, angustiados, orando com certeza pelo seu pastor. Então ele era um crente equilibrado, ele era um pastor verdadeiro. E o versículo 30 ainda diz que ele era um altruísta. Diz ali no 30, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir, e daí segue o texto. Arriscando a vida. Esse arriscando aí é um termo próprio de jogadores. Quem aí sabe jogar truco, sabe jogar jogos assim que você tem que fazer uma aposta, tem que arriscar alguma coisa, até no xadrez, você faz um movimento arriscado. Essa ideia do arriscar aqui. Mas não era de um mero jogo, era um risco que ele corria de vida. Era isso que Epafrodito fazia, né? Ele corria um risco pelos irmãos. Na igreja antiga, logo no início, lá depois que Cristo morreu e tal, surgiu um grupo chamado Parabolani. Tá, e daí? Parabolani vem do termo grego parabolê, que é jogar. Jogar, né? Mas por que parabolani? Eles jogavam alguma coisa? Não, mas eles se arriscavam. Jogar, arriscar. Lembra o que eu falei ali? Do risco que se toma no jogo? Eles eram irmãos que visitavam os doentes. E eles não se deixavam, não se impediam de visitar porque, vai que eu pego a doença também, vai que eu fico mal, vai que me pegam, sei lá. Não, eles se arriscavam. Eu não estou dando exemplo aqui de que tem que se enfiar no hospital aí e pegar uma doença. Não, gente, por favor. Mas o exemplo de que eles realmente se importavam com os irmãos. Com quem estava em dificuldade, eles faziam algo físico e não só davam uma ligada e diziam, Deus abençoe aí. Eles demonstravam amor fisicamente, eles arriscavam da mesma forma que Epafrodito. Então, Epafrodito foi destacado aí, foi elogiado por Paulo, porque ele era equilibrado. Ele desenvolvia a fé, ele desenvolvia a comunhão. Ele foi elogiado porque ele era um pastor mesmo, que se importava com as ovelhas. E ele era altruísta, ele pensava mais nos outros do que nele mesmo. O maior problema das nossas igrejas é que temos espectadores demais e participantes de menos. Não fui eu que inventei isso aqui. Peguei num comentário bíblico. De muito tempo atrás, por sinal. Mas qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência.
o principal problema, o maior problema das nossas igrejas é que temos espectadores demais e participantes de menos. E eu quero chamar a gente a atenção. Queridos, levanta do banco, levanta da tua casa. Vamos participar do corpo de Cristo e não ser espectador. Isso aqui não é programa de TV, isso aqui é evangelho, é vida com Deus. Então, queridos, estou indo para o final. Parecido com as pessoas lá de Pompeia, que morreram agarrados na sua paixão, Timóteo, Epafrodito, Paulo, arriscaram morrer pela sua paixão. Do mesmo jeito, eles se arriscaram. A diferença é que a paixão deles não era um saquinho de ouro, não era uma pessoa amada, mas era o evangelho. A paixão deles era a vida dos irmãos. Tem um autor chamado Richard, que ele fala o seguinte, sobre propósito. O propósito correto nos dá recursos espirituais e uma visão única de vida. Isso permite que você lide com problemas diversos, conflitantes e ameaçadores, sem perder o foco. Lembra que eu falei que o propósito é aquilo que liga toda a nossa vida como um fio condutor? Olha o que ele diz aqui. O propósito certo permite que a gente lide com problemas diversos, conflitantes, que nos ameaçam, sem perder o foco. É não pirar por qualquer coisa, mas é continuar com o foco certo. O propósito certo faz isso. Timóteo e Epafrodito tinham a paixão certa, o propósito certo. Por isso eles lidaram com situações difíceis do jeito certo. Se você está com dificuldade aí em alguma coisa, em alguma área, está aqui a dica, mais do que clara. Você precisa do propósito certo. E qual é? Qual foi o propósito de Paulo, Timóteo e Epafrodito? Qual deve ser o nosso propósito, então, a nossa paixão? Aquilo pelo que a gente se arrisca a viver e morrer? A resposta é simples, é clara, você já deve ter imaginado. A nossa paixão deve ser aquele que nos dá a nova vida. O exemplo máximo de conduta, aquele que dá energia às nossas motivações, aquele que capacita a gente a ter ações transformadas e não mais agir do mesmo jeito. O Senhor Jesus Cristo, obviamente, claramente, lógico que eu ia falar dele. Ele deve ser o nosso propósito. Fazer a vontade dele deve ser a nossa paixão. E só ele nos capacita a isso. Eu convido você a ler um texto comigo, tá logo na outra página aí, Filipenses 3, versículo 10. Olha o que Paulo fala sobre a paixão dele. Filipenses 3:10 diz assim: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Caramba, não tem declaração mais forte do que essa de uma paixão de vida. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a ressurreição dele, a vida dele. Esse deve ser o nosso propósito de vida. Essa deve ser a nossa paixão. Queridos, o mundo precisa desesperadamente de Timóteos e Epafroditos, que se importem mais com os interesses de Cristo, que sejam apaixonados por Cristo mais do que por si mesmos. E eu bato de novo na tecla de que eu e você precisamos ser os Timóteos e Epafroditos de hoje. Eu e você precisamos ser os Timóteos e Epafroditos de hoje. Esses membros, essas pessoas aí, esses Timóteos da vida, saem da igreja. Eles saem do corpo de Cristo. E onde é que eles estão agora? Onde é que eles estão agora? Eu e você, queridos, precisamos viver pelos interesses de Cristo e não pelos nossos. Podemos orar? Vamos pedir para que Deus nos capacite nisso. Pai amado, a tua palavra é fenomenal, Senhor. Ela vai muito além do que a gente pode entender e imaginar. E ela fala aos nossos corações, Deus. Tu falas com a gente por meio dela. A gente pode ouvir a tua voz, Senhor. Obrigado, Pai, pelos exemplos que tu deixou para a gente aqui. Em especial hoje, que a gente viu de Timóteo e Epafrodito,
que foram homens que com certeza viveram para Ti, Senhor, talvez até morreram para Ti. Obrigado por esses exemplos, Pai, mas que a gente não fique só na admiração, Senhor. Por favor, nos ajuda a viver como eles viveram, Pai. Que isso nos impulsione, Senhor, que Cristo seja a nossa paixão, que Cristo seja o nosso propósito, que a gente manter os olhos fixos nele, nos ajude a vencer os problemas, nos ajude a fazer aquilo que agrada a Ti, Senhor. Por favor, me ajuda, Pai, porque eu sou falho. Tu sabes, Deus, que eu peco, assim como todos os meus irmãos, Pai. Todos aqui da igreja, a gente precisa de Ti, Senhor. Então, por favor, nos dá do Teu Santo Espírito, Pai. Nos dá sede de Ti, que a gente Te busque. E busque viver de acordo com a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. E agradeço, Senhor, porque Tu falas com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Estamos nos encaminhando para o final desse nosso encontro, desse nosso culto ao nosso Deus. E queremos ainda dar alguns avisos. Os juniores estão se encontrando virtualmente. Eles não perdem o seu encontro, que é muito legal,
que é aos sábados, às 14h30. Os irmãos recebem o link, né? O Bernardo e a Letícia, eles estão liderando este grupo e fazem os seus encontros e os juniores participam. Esses dias eles receberam também, né? Com todos os cuidados em casa, uma lembrancinha, não foi? E tem sido muito bom. Então, irmãos, não percam. Os juniores que estão nos assistindo, entre no link, e você que conhece um junior, faça o seu convite, envie o link assim que o Bernardo encaminha. Outro aviso, o encontro de oração está acontecendo agora no novo horário, né? 18h30 até às 19 horas, é meia hora. Eu particularmente tenho participado pouco, porque é um horário que às vezes é complicado, mas a gente tenta, e alguns irmãos estão conseguindo. Mas nós estamos pensando no horário, mas é uma coisa muito difícil. Mas enfim, se você consegue nesse horário entrar ali, você compartilha com os irmãos desejos de oração, pedidos de oração, agradecimentos, se podemos juntos como igreja estar encaminhando assim nossas orações também. Os jovens têm o seu encontro presencial e virtual, né? É um sim e um não. Agora o último sábado foi só aqui, agora é só aqui. Agora é só presencial com transmissão, né? Então os jovens estão fazendo o seu encontro aqui, seguindo todas as orientações de distanciamento. Então você também está convidado a participar. Você que está assistindo e ainda não veio ao encontro de jovens, sábado às 20 horas, 19h30, ok. 19 horas. Muito bem. Irmãos, outro aviso que eu quero dar para os irmãos é sobre o agendamento dos cultos. Nós estamos ainda, né, seguindo as bandeiras. Então estamos na bandeira laranja e as bandeiras determinam que a gente tenha que respeitar e obedecer algumas normas, algumas diretrizes que o governo, então, assim, ele impôs. E nós, como igreja, respeitamos e seguimos essas normas. Dentre elas, há um limite de capacidade para os cultos presenciais. Para a nossa organização, nós criamos o agendamento. Não é uma criação única e exclusiva da Primeira Igreja Batista de Santo Ângelo. Várias igrejas da convenção utilizam o agendamento para que possamos nos organizar. Então, a gente pede aos irmãos que façam o seu agendamento. Por mais que pode parecer poucos irmãos hoje, estamos com 4 irmãos aqui, além da equipe que estão assistindo, a nossa capacidade é até 25, 30 irmãos. Então, por mais que há poucos, a ideia é criar também o hábito. Daqui a um pouco nós vem mais irmãos e assim a gente vai criando o hábito até se terminar essa situação das bandeiras, né, da regulamentação. Eu quero pedir para o Marcos Yentes está conosco na transmissão, vai passar agora um vídeo, enquanto ele passa eu vou explicando. Este vídeo, ele mostra aos irmãos como você fazer o seu agendamento. Embora eu tenha avisado isso no grupo dos avisos, está lá, você vai até o grupo de avisos da PIB Santo Ângelo, lá no grupo de avisos, você entra lá no cabeçalho, você clica lá, vai abrir lá no cabeçalho, descrição, ali tem sejam bem-vindos, um pouco mais tem ler mais, você clica em ler mais, ali embaixo tem um link, vou no culto, finaliza o link, né? Vou no culto. Você clica ali no link, vai direcionar você para você fazer o agendamento. E ali você então pode botar o seu nome, a sua idade, aceita os termos e as condições, que são a regulamentação que nós estamos respeitando, e assim você então faz o seu agendamento. É importante nós fazermos isso, por mais que às vezes pareça pouca gente, a gente vai criando o hábito, daqui a um pouco mais gente vai vindo, como o Bernardo falou, convidou, a gente vai tendo um pouco mais, de repente a gente então, e assim se a gente se acostuma a fazer o agendamento, isso fica bom para a organização. Espero, e creio que todos, que nós não precisamos fazer mais isso, né? Que Deus nos conceda nos abrevie esses tempos e que possamos nos encontrar sem o agendamento. Mas por hora temos que fazê-lo. E por último, temos ainda algumas reformas que estamos fazendo, que necessitam ser feitas. O irmão Wilson e o irmão Ike, que cuidam do nosso patrimônio, o irmão Wilson como vice-presidente e também foi anos diretor de patrimônio, e o irmão Ike, o irmão Luiz Henrique Foleto, que é o nosso diretor de patrimônio, juntos já estão trabalhando a questão do orçamento. Há uma necessidade que o irmão Wilson apresentou, visualizando. Nós temos algumas coisas para fazer na torre, né, Wilson? Temos que dar uma olhada na questão elétrica, nós temos que preparar a casa pastoral, né? Temos algumas coisas para fazer. Então, queremos pedir aos irmãos, é muito importante que todos os irmãos saibam que nós temos isso e queremos preparar isso, aproveitar também este momento que estamos com pouca programação aqui, e o irmão Wilson e o irmão Ike estão encaminhando os orçamentos, e daqui a um pouco nós vamos, em diretoria, começar estas obras. Então, queridos irmãos, essas obras, elas são realizadas com o caixa da igreja. E nós, futuramente, ainda o irmão Wilson vai trazer aqui
algumas informações sobre a campanha, que ele estará organizando, como já fez em outra época, mas hoje fica aqui o pedido aos irmãos que, os irmãos que queiram colaborar, procurem o irmão Wilson e que querem ajudar. E também nós estamos recebendo os nossos dízimos, as ofertas também na secretaria. Então, se os irmãos querem trazê-lo, também é importante. Então, que os irmãos possam também saber que esse gasto se faz necessário, é importante, essas reformas elas precisam ser feitas e nós então também queremos que a igreja também participe dessa forma. O irmão Wilson, pode ser próximo domingo, irmão Wilson, preparar a campanha, trazer? Obrigado, irmão Wilson. Irmão Wilson, próximo domingo, hoje o irmão Wilson está operando a câmera. Muito obrigado, irmão Wilson, por ter aceitado. E ele faz tudo, né? O irmão Wilson recebe as pessoas, opera a câmera, passa álcool gel, né? E ainda tem que cuidar da reforma do templo. Mas assim, nós queremos agradecer também, eu quero abrir agora um leque aqui, agradecer a toda a equipe que todos os domingos vem aqui, a todos os irmãos que nos auxiliam, nos ajudam, né? É muito, nós temos além dos irmãos aqui, a parte técnica, irmãos que estão lá em cima da transmissão. A igreja também, assim, sei que todo mundo e Deus abençoe a todos. Quero convidar o irmão Bernardo, para que assim possa nos dirigir a Deus em oração, encerrando esse momento. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento que pudemos ter aqui juntos e te agradecemos, ó Pai, pelas tuas bênçãos e a tua misericórdia até aqui, Senhor. Nós só estamos aqui porque o Senhor nos manteve até aqui, Pai. Nós só estamos aqui te agradecendo, te louvando por graça tua, Deus. Algo que a gente não merece, mas mesmo assim o Senhor nos deu. Te agradecemos por isso. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque tu nos cuida e nos acompanha. E é isso que eu venho humildemente te pedir, ó Pai. Continua fazendo nessa semana. Nos acompanha em cada momento, Pai, em cada passo que a gente der. Cada um dos meus irmãos, ó Senhor, esteja olhando, cuidando de cada um, Pai. E que a gente possa, como cantamos agora há pouco, refletir o teu perdão, o teu padrão, Senhor, nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Grato eu sou a Ti, porque eu posso te servir, Pai. E grato eu sou por tudo que o Senhor nos dá e por tudo que o Senhor é. O Senhor é poderoso, misericordioso e bendito, Pai. Amém.